mesmo depois dessa reunião dos running backs, da Internacional Socialista, aí, dos comunistas aí, dos running backs, né, e tudo mais, você acha que o Saquon ele sai fortalecido dessa história toda, assinando por praticamente $900 mil a mais, ou ele sai enfraquecido porque isso só demonstra que ele percebeu que ele não tinha realmente nenhuma vantagem, que esse papo que ele falou lá no podcast era bravata, que ele não ia poder ficar sem jogar, porque isso comprometeria até o futuro da carreira. Fortalecido ou enfraquecido com esse contratinho que ele assinou hoje? Dicas, eu acho que ele sai machucado. Tá? Machucado em que sentido? Porque, e de forma correta, tá? De forma correta. Eu não sou contra a luta dele, não. Ele e os outros running backs estavam, na verdade, tentando lutar pela valorização da posição. E ele era uma ponta de lança nessa negociação, porque ele é um dos... pode falar o que quiser dele, cara, mas ele é um dos running backs diferenciados da liga. Ele é. Né? Ele só não foi bem nos anos que ele estava lesionado, óbvio. E ele deu azar de lesionar muito. Mas quando ele está inteiro, ele é completamente diferente. Né? Ele é completamente diferente da massa de running backs. Só que qual que era o problema dele? O problema dele era o cenário. O cenário era muito, muito ruim para os running backs. E no caso dele, um cenário muito ruim. Por quê? Porque ele teria o problema da franchise tag esse ano, ele teria o problema da franchise tag no ano que vem também, e a gente sabe que para um running back, com o tempo de rodagem, com a quilometragem que ele tem, 2 anos é uma vida. Não dá para ele brincar com 2 anos. Então, eu acho correto que ele tenha tentado se valorizar, tenha se posicionado. Estou 100% a favor dele, né, nesse sentido. Só que a realidade dele era o seguinte: o máximo que ele ia conseguir era algo próximo da franchise tag. Ele não ia conseguir 5 milhões, 4 milhões a mais do que a franchise tag, como ele achou que ia conseguir. O que o Giants fez? Deu uma gracinha, deu um pirulito para ele. Falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar um pouquinho mais do que a franchise tag, eu vou te dar, aí para a galera entender, né? A franchise tag ele receberia 10,1 milhões. Ele vai receber 11. Só que 2 milhões foi de signing bônus, então assim, 2 milhões o Pix caiu para ele hoje. Né? Não é nem no início da temporada regular, já caiu o Pix para ele hoje. E esses 900 mil aí que estão a mais, são 900 mil de incentivo. Então, se ele bater determinadas metas, que incluem não só jardas corridas, mas incluem jardas recebidas também, e inclui o Giants chegar nos playoffs. Aí é que vem para mim o pulo do gato. Qual que vai ser o pulo do gato para o Saquon? Se ele fizer uma boa campanha esse ano, ele consegue carregar o Giants para os playoffs. Ele consegue, se ele fizer uma boa campanha esse ano. Aí o que vai acontecer? O Giants vai para os playoffs, ele vai ter recebido o contrato dele inteiro, que provavelmente ele vai bater todos os incentivos, e vai abrir a janela de negociação, porque a gente vai estar nos playoffs. Aí ele pode sentar com a família Mara e falar o seguinte: queridos, agora eu quero renegociar o meu contrato, ou então eu não jogo nos playoffs. Aí realmente não dá para o Giants estar num jogo de playoff e não jogar com o Saquon. Se ele tiver inteiro e vindo de uma temporada boa. Aí sim ele vai ter todo o leverage, para usar o inglês necessário, o leverage da negociação. Aí ele pode sim, literalmente, né? Porque ele pode virar e falar assim: vocês não querem botar contrato para mim? Então eu não vou jogar. Então eu não vou... holdout a lá Lamar Jackson. Ele pode fazer o pior... Vai virar moda o holdout de playoff agora. Em vez de training camp, vai ser o holdout de playoff. Maravilhoso. É uma boa ideia. Se for essa questão de ter a vantagem na negociação, você fazer o time te ouvir e te oferecer alguma coisa é o melhor cenário possível. Porque não tem tempo dele se reprogramar, dele planejar, dele buscar um substituto, dele treinar, preparar o cara para você jogar um jogo de playoff uma semana depois. E ele pode fazer o pior tipo de holdout possível, na minha opinião, que ele pode entrar no jogo, jogar 5 snaps e falar: professor, tô sentindo o ombro aqui, cara, não vai dar para mim mais não. O holdout... Aí, cara, você no meio do jogo de playoff... Holdout Roger Flores. Você no meio de um jogo de playoff, e eu não sou maluco, né, cara? O Giants me deixou alegre ano passado, mas me deixou alegre assim, ganhando por 3 pontos, ganhando com game winning drive,
Não foi show de bola, né? E aí, numa situação dessa, você não ter o Saquon, você saber que o Saquon tá com dorzinha fake no ombro, cara, eu acho que os Mara que já morreram saem de dentro da terra, pega o telefone e fala assim, assina esse homem agora, com o dinheiro que for. Então, eu acho que ele espera fazer isso. Olhando do lado do Giants, eu acho que é um bom negócio. Porque se o Saquon fizer um bom ano, show de bola, paga o homem. Se ele fizer um ano ruim, o Giants vai dar um tapinha nas costas dele e falar assim, ó, tá vendo que você não vale isso tudo aí que você tá pensando? Então, ó, beijos, a porta aqui é serventia da casa, vamos trocar você por um mais novo. E vai ser isso que vai acontecer. Mas eu espero que não, porque eu particularmente gosto do Saquon. E eu, como esquerdista safado, apoio a luta dele, dos caras se unirem e querer a valorização da categoria também. Esse pau na mesa de não querer jogar, caso não tenha o contrato, uma vez que estiver classificado do playoff e acabou regular, eu acho ok. Mas esse do sentir o ombro no meio do jogo, aí eu acho que pode reverter contra ele. Porque aí pode ser considerado uma forçada de barra além, porque aí o time foi preparado para o jogo mais importante do ano, porque ele não vai receber uma proposta ali no meio do jogo, você concorda? Eu acho que pode comprometer a questão da relação entre o time e o jogador de forma irreversível, caso ele pense em fazer uma coisa. Nos dias antes do jogo, entendeu? E os caras vão ter que resolver nos dias antes do jogo. Eles não vão para o jogo com essa dúvida. Aí você tem tempo hábil, né?